A gente... lembra, quando eu vendi meu negócio, eu me dediquei à educação. Né? Então, quando a gente começou o podcast, já foi sob a ótica de educação. Agora, vender e monetizar isso veio do pedido da audiência. Né? Então, eu acho que a educação é um dos principais canais de aquisição das empresas do futuro, acredito. Tá? Então, a educação faz as pessoas elas expandirem a consciência, irem para o próximo passo de consciência. Né? Então, por exemplo, se eu falar, cara, deixa eu cuidar do seu dinheiro hoje, talvez você não esteja preparado para isso. Talvez você fale, eu não preciso. Ou já estou investindo bem, ou sei lá. Mas se eu te ensinar sobre isso, talvez você vá perceber que você não está investindo bem. E talvez você vá perceber que se você continuar assim, você não vai chegar onde você quer no futuro. Então, talvez por causa disso, você fale, cara, Thiago, mas o que eu faço então com o dinheiro? Eu preciso da sua ajuda. E eu posso oferecer, te ensinar ou te oferecer um produto financeiro. Né? Então, a educação ela é canal de aquisição para todo mundo. Então, olha só que interessante. Eu estava fazendo um estudo esses dias, tem um portal chamado Infomoney, né, que é super famoso. E hoje, provavelmente em termos de números, o maior portal de finanças do Brasil. Tá? Tem umas 17 milhões de visitas todos os meses. Dessas visitas, né, tem um case muito interessante. Tem um termo de busca que seria exchange de criptomoedas. Tá? Então, mas assim, exchange de criptomoedas. Quem pesquisa por exchange de criptomoedas está claramente procurando uma exchange de criptomoedas para investir. Tá? Então, quantas vezes a gente não recebeu uma ligação já de alguém querendo vender alguma coisa para a gente não ouviu? Muitas vezes. Mas quantas vezes a gente não pesquisou alguma coisa já no Google que a gente queria comprar? Muitas vezes. Então, quando você pesquisa, se você se depara com algum artigo, alguma coisa explanando mais sobre o que você está procurando, essa pessoa, essa empresa tem mais chance de te vender. Então, esse portal, por exemplo, eles ranqueavam a palavra exchange de criptomoedas. Né? E aí, eu fui pesquisar, se você paga, né, no tráfego pago, para no Google você aparecer em primeiro, quando alguém escreve exchange de criptomoedas, você vai pagar entre R$2 e R$17. Tá? Então você imagina que se você tiver, por exemplo, 100 mil buscas por mês de exchange de criptomoedas e você tiver no site em primeiro lugar aqui, tá? E você tiver 50% dos cliques desses 100 mil, você vai ter 50 mil cliques. Se o custo for R$2, você está falando que você está economizando 100 mil reais de tráfego. Se for R$10, você está falando que você está economizando 1 milhão de reais de tráfego por mês. Só que quando você clica aqui, tá? Você vai encontrar um artigo te ensinando a escolher uma exchange de cripto. E no final você vai ter um vídeo te dando uma aula gratuita sobre como escolher uma exchange de cripto. E que se você deixar o seu e-mail, você vai ganhar um material gratuito para você ter um checklist de como escolher a melhor exchange de cripto. E aí você vai ganhar um vale de R$500 para você comprar a sua primeira criptomoeda, por exemplo. E aí quando você vai vendo, cara, isso aqui vira uma estratégia, você de repente abrir uma conta na exchange de cripto oferecida pela Infomoney. Então, acho que, no final das contas, a maioria das empresas vão virar empresa de educação, porque educação é um custo de aquisição de cliente baixo. Tá? E eu acho que o segredo de um negócio escalável e replicável é um custo de aquisição baixo. Né? Então, acho que muita gente vai começar a produzir conteúdo, porque as pessoas que produzem conteúdo hoje são pessoas muito novas, geralmente. Você não vai precisar, geralmente, desembolsar para contratar um cara de agência ultra senior e tal. São pessoas novas que sabem o que está acontecendo. É assim que vocês produzem, é assim que a gente produz. Né? É muito através da educação. Faz parte do nosso plano também pro ano que vem, um troço que a gente deu um codinome de Flow Academy, eu acho. Que a gente quer fazer, quer produzir um troço meio isso aí também. E vocês vão fazer dessa vez com quem? Não fala nada, né? Vamos fazer junto, vai. Não, você já falou isso antes. Não acredito mais em você. Eu juro que eu achei que eu ia ser um peso pra você, cara. Tá larga a mão, cara. Nunca mais eu vou pensar isso. E eu vou encher tanto teu saco que tu vai, caralho, cara. Agora você tá enchendo meu saco. Eu vou te falar se encher meu saco, cara. Tá. Mas é sério, assim, eu também enxergo, assim, não é... No meu caso, eu acho que eu vou me ajudar desenvolvendo isso, porque esse mercado de programas como esse aqui, que tem bastante coisa aparecendo, bastante gente conseguindo... Pô, porque assim, a gente tá falando... Se a gente for falar só dos programas que existem na internet e tem boa audiência e tal, a gente está se enganando. Porque eu conheço pessoalmente uns caras que eles...
viabilizaram toda a sala, toda a estrutura, Sim. e pessoas alugam aquele espaço e produzem o próprio conteúdo, inclusive conteúdo que já tem audiência, que já tem sucesso e tudo mais. Ou seja, existe um mercado para criar esse tipo de conteúdo que não necessariamente é do cara que está aqui sentado. Então, por exemplo, existe um mercado que não é o mercado que é do programa do Igor. Não. É o Igor que vai em um lugar, faz ali o programa dele e tal, mas tem todo um ecossistema ali e tal, com profissionais, com não sei o que, com equipamento, pessoas que entendem de câmera, de lente, de não sei o que e tudo mais. Mas, por outro lado, ainda é um mercado que eu tenho muita dificuldade de contratar. Sabe? A galera não sabe. Às vezes eu vou fazer Vamos fazer um projeto qualquer em algum externo ou qualquer outra coisa aí, e a gente tem muita dificuldade de contratar um cara que sabe o que ele tá fazendo, sabe? Então, assim, no fim, eu acho que eu vou me ajudar também. Total. Sabe? Você vai contratar muita gente assim, cara. É. Muita gente assim. Cara, assim, você tem hoje... Pô, a gente também contrata um monte de gente, né, de audiovisual, etc. O pessoal, pra minha época, lá atrás, o pessoal tá ganhando muito acima do que eu ganhava. Os caras são muito bons. Mas a barreira de entrada, comparado a outros mercados, por exemplo, eu para ser um engenheiro, você vai às vezes se formar 5 anos, 6 anos, etc. Né? Hoje tem gente de audiovisual ganhando isso. Só que com menos barreira de entrada, né? Começando muito novo e tal. Então, assim, eu vejo que tem um mercado onde você tem um mercado de influenciadores crescente. Você tem hoje 500 mil influenciadores, né, produzindo conteúdo. Você tem... Odeio esse termo, influenciador. Influenciador, né? É ruim, né? Bom, pra mim eu acho ruim. É ruim, parece que é negativo, né? Ninguém gosta de ser influenciado, né? Não parece... Criador de parece conteúdo. Meio... Blogueira? Não, quando alguém fala, não, sou influenciador, a primeira sensação que eu tenho é, caralho, tu é fodão, hein, cara? Porra! Influenciador, cara. Acho meio tem o poder mesmo de influenciar os bagulho. Que arrogância, tá ligado? Que arrogância, é que é o termo da Nielsen lá, cara. Mas tipo, criador de conteúdo, né, que seja. Então imagina, né? Você tem muitos criadores e não só isso. Todas as empresas, cara, elas estão tendo que acordar, estão tendo que cair na real. Você trabalha com empresas, você vê que a maioria das empresas não sabe trabalhar com marcas e com criadores de conteúdo e etc. Então você tem um mercado onde... E nem com criar conteúdo. Nem com criar conteúdo, né? Nem com criar. Então, cara, você tem muita gente... que vai ser demandada, que já está sendo demandada, é ensinável isso tudo. Então você tem um mercado grande, onde as pessoas elas têm um prêmio grande a ser recolhido, logo elas estão dispostas a pagar um preço por isso, né? E vocês são referência nisso. Eu subi aqui, nos 38 andares que vocês têm aqui nessa casa, e assim, os estúdios são maravilhosos, né? O elevador ficou 5 minutos para subir aqui, né, cara? Então, vocês têm muitos estudos legais, muitos podcasts, eu acho que vocês têm que dominar logo esse mercado, cara. Vocês têm que dominar logo, cara. Mas dominar em que sentido? Ocupar o espaço de vocês. Hoje a pessoa, não pode aprender com vocês, né? A trabalhar nesse mercado, não, né? Mas é o que a gente quer se remediar. Então, a gente quer mesmo fazer isso aí. Mas tem muita gente começando a trabalhar nesse mercado, não tem? Tem. Então, esses caras, eles estão passando por algum lugar ou estão entrando despreparados. Pela minha experiência, tem muita gente entrando despreparada. Vocês têm que ocupar esse mercado, cara. Vocês têm que ocupar esse mercado. O que é legal você pensar é, será que alguém já fez isso lá fora? Será que já existe um case bem sucedido lá fora? Será que existe algum case bem sucedido aqui? Né? Porque se existe algum case bem sucedido lá fora e não existe aqui, esse é o mercado ideal. O mercado já foi validado. E nos Estados Unidos a gente fez muito isso com o mercado financeiro. A XP tem empreendedores incríveis, mas ela virou muito da XP porque ela olhou para os Estados Unidos, o que uma corretora grande estava fazendo, e falou, olha o que ela fez, deu certo lá, ninguém fez isso ainda aqui. E ela começou a distribuir outros produtos, e aí ela virou XP e ficou super grande. Então, cara, se tiver alguém já fazendo fora do Brasil, é um bom benchmark, cara.